o problema de ler as primeiras obras de grandes escritores como Machado de Assis, Dostoiévski, Virginia Woolf, Saramago, etc., é que existe uma tendência em projetar nessas primeiras obras a grandiosidade das obras que esses autores escreveram durante a sua maturidade, né? E exatamente por conta disso, essas primeiras obras de grandes autores costumam ser mal vistas, costumam ser um pouco esquecidas. No caso específico do José Saramago, isso é bastante problemático, porque ele escreveu muita coisa antes de se tornar aquele grande autor reconhecido, né? Até por conta da consolidação de um estilo próprio e coisas do tipo. Então, exatamente por conta disso, é muito complicado a gente não olhar para essa primeira obra do Saramago, mas ao mesmo tempo é importante ter em vista que essa primeira obra do Saramago não é ainda aquela obra grandiosa, grandiloquente, que vai fazer com que ele, dentre outras coisas, ganhe ali o Nobel de Literatura em 1998. Né? Então, apenas para que você tenha uma ideia, em 1947 o Saramago publica o seu primeiro romance, que é aqui o Terra do Pecado, sobre o qual já falamos em outras oportunidades. Em 53, ele termina de escrever aqui Claraboia, que é um romance que só foi publicado póstumamente, né? Ele ficou guardado aí durante muitos anos, porque o Saramago teve muita dificuldade em publicar esse romance ainda nos anos 50. Depois disso, em 1966, ele publica Os Poemas Possíveis, e em 1970 ele publica um outro livro de poesia chamado Provavelmente Alegria. Aí, entre 1971 e 1973, né, ou melhor dizendo, entre 1971 e 1974, o Saramago ele publica bastante coisa no campo da crônica. Então, em 1971, ele publica Deste Mundo e do Outro. Em 1973, ele publica A Bagagem do Viajante. E em 1974, ele publica As Opiniões que o D.L. Teve, que são crônicas mais voltadas ao campo político do que ao campo propriamente literário. Em 75, por razões políticas, o Saramago acaba se afastando do Diário de Notícias, que era o jornal para o qual ele trabalhava na época. Inclusive, ele foi diretor do Diário de Notícias durante algum tempo. E nesse mesmo ano de 1975, o Saramago publica um texto meio experimental chamado O Ano de 1933. Para além disso, em 76, ele começa a escrever aqui o Manual de Pintura e Caligrafia, que será publicado em 1977. Aí depois disso, em 1978, o Saramago publica aqui Objeto Quase, que é um livro que também já foi comentado aqui em algum momento do passado. Que é um livro de contos bastante interessante, diga-se de passagem. Depois disso, em 1979, o Saramago publica uma peça que também já foi comentada aqui, chamada A Noite, e publica ainda, e que aqui no Brasil foi reunida neste volume de peças chamado Que Farei com Este Livro. E ainda em 1979, o Saramago, em parceria com o Augusto Abelaira, a Maria Velha da Costa e alguns outros autores portugueses da época, publica aqui o Poética dos Cinco Sentidos. Então, cada autor ficava responsável por um sentido e o Saramago ficou responsável pelo ouvido, né, pela audição. Então, esse livro aqui, esse conto, na verdade, também sai em 1979. E em 1980, o Saramago publica outra peça de teatro chamada Que Farei com Este Livro, né? E publica aquele que é sim o marco inicial do estilo saramaguiano, que é aqui o Levantado do Chão. Então veja que, se você for considerar a obra do Saramago apenas a partir de Levantado do Chão, você acaba jogando fora várias coisas que são bastante interessantes, porque elas acabam demonstrando, primeiro, a versatilidade do Saramago, porque afinal de contas ele conseguiu transitar muito bem, às vezes melhor, às vezes um pouco pior, por vários gêneros literários, né? E isso também mostra, você acaba desconsiderando também todo o percurso
da autoria que se foi fazendo, que se foi tecendo pelo Saramago, né? Então, quando ele publica aqui Manual de Pintura e Caligrafia, que é o livro sobre o qual nós vamos falar hoje, esse livro ele foi publicado, então, 30 anos depois do primeiro romance do Saramago, né, que foi publicado lá em 1947. E aqui o Manual de Pintura e Caligrafia, né, acaba representando essa retomada, esse retorno do Saramago ao gênero romance. Nesse meio tempo, ele foi tradutor, crítico literário, ele escreveu poemas, ele escreveu peças de teatro, ele escreveu crônicas políticas, crônicas literárias, ele foi, enfim, contista e por aí vai. E é claro que todo esse processo de amadurecimento literário acaba sendo refletido aqui em Manual de Pintura e Caligrafia, que é um romance de transição, né? Transição porque ele, por um lado, antecipa várias coisas que estarão presentes em romances da fase madura do Saramago, né? Mas, por outro lado, o Manual de Pintura e Caligrafia acaba oferecendo uma hesitação na voz narrativa que era própria, por exemplo, lá do Terra do Pecado, ainda que nem tanto. Então perceba que Manual de Pintura e Caligrafia é um romance, a meu ver, bastante irregular, porque ele fica nesse entre-lugar entre o grande Saramago, né, até cronologicamente, e esse Saramago I que estava ali, digamos, desenvolvendo um estilo próprio, ou pelo menos o estilo oferecido pelo Saramago aqui neste seu livro não é aquele estilo do Saramago com o qual nós estamos mais habituados. E existem algumas coisas, alguns pormenores que eu gostaria de comentar sobre este livro, e o primeiro deles diz respeito mesmo ao título, que acaba apontando, primeiro, para o caráter artesanal dessa escrita, né? Você está falando de algo manual, você está falando de algo feito à mão. Segundo, esse título acaba apontando para um movimento que parte de um comentário sobre a pintura e chega a um comentário sobre a caligrafia, né? E essa relação entre a arte pictórica e a escrita vai ser um dos temas do romance. Então veja que nesse sentido manual, a palavra manual acaba adquirindo um outro sentido, né? Essa ideia de um manual técnico. E com isso, então, você tem esse título apontando para um gênero literário muito específico, e aqui nós temos a ideia do manual como um conjunto de normas, de diretrizes ou de técnicas relacionadas a uma determinada ação, a uma determinada disciplina e por aí vai, né? Quando de suas primeiras publicações, esse romance ele tinha um subtítulo que era Ensaio de Romance, e esse ensaio pode se referir ao verbo ensaiar, né? Algo que está ali em estágio de formação, algo que está incompleto, né? Mas essa palavra ensaio pode se referir também ao gênero textual ensaio, porque nesse romance nós temos uma série de reflexões sobre a própria literatura, o que acaba dando à narrativa um caráter muito próximo do ensaístico. Então, e isso é uma coisa muito comum na obra de Saramago, né? Você tem aqui o manual, depois você vai ter o memorial do convento, você vai ter o História do Cerco de Lisboa, você vai ter o anuário, quando você pensa no ano da morte de Ricardo Reis, você vai ter o Evangelho segundo Jesus Cristo, você vai ter o ensaio sobre a lucidez, o ensaio sobre a cegueira. Então veja que a obra do Saramago sempre esteve muito atenta, sempre demonstrou um interesse muito grande, né, para a discussão sobre a multiplicidade da própria escrita. E isso talvez se deva ao fato de que, ao longo do século XX, primeiro com as vanguardas e depois com as duas grandes guerras, o que se observou foi uma crise dos gêneros literários como eles eram até então. Então me parece que o Saramago, ciente disso, tenta se espraiar e dialogar com outros discursos e outras disciplinas para além do discurso e da disciplina literários, né? Outra coisa muito importante aqui sobre este livro é
a referência que ele faz a um tempo histórico muito específico, porque a ação do romance se estende de meados de 1973 até a madrugada de 25 de abril de 1974, ou seja, o romance, a narrativa termina às vésperas da Revolução dos Cravos. E isso acaba nos mostrando, né, com isso, ele acaba nos mostrando os últimos meses do governo do Marcelo Caetano, que foi quem assumiu o governo de Portugal desde a queda literal do Salazar em 1968. Mas apesar dessa substituição, nada mudou. Então a situação em África permanecia a mesma, a PIDE continuou a todo vapor, a repressão continuou como se essa mudança não tivesse acontecido. Então, esse daqui é um romance que já demonstra uma preocupação histórica por parte do Saramago, ainda que este não seja um romance histórico. Isso é uma coisa muito importante de ser dito, né? Porque, apesar de todo esse contexto, é só no final do romance que você tem, de maneira mais explícita ou marcadamente explícita, essa discussão sobre a situação política de Portugal. Então, ao longo de todo o livro, você tem algumas referências ao salazarismo, mas ainda assim não existe uma demarcação temporal ou social exata ou definitiva ao longo da narrativa. Isso só vai acontecer nos trechos finais aqui do romance. Por isso, a ditadura aqui aparece de forma pulverizada, o que acaba dando a impressão de que aquele processo histórico não iria acabar. E isso vai ser bastante importante para que a gente pense no processo de tomada de consciência pelo qual vai passar aqui o personagem narrador, mas aí a gente fala disso a seu tempo. E por falar no narrador, antes que eu me esqueça, nós temos aqui um livro narrado em primeira pessoa, o que é algo incomum na obra do Saramago, mas isso acaba já apontando a maneira como isso se configura aqui no romance, acaba já apontando para aquele narrador mais digressivo dos romances seguintes desse mesmo autor. Além disso, quando nós pensamos nessa ideia do narrador em primeira pessoa, isso acaba apontando para um processo de exame da consciência que, neste romance aqui, culmina nessa consciência que o narrador tem sobre a própria mediocridade e sobre a própria falência como pintor. E essa consciência apresentada pelo narrador protagonista aqui vai tornar essas reflexões que ele vai tecendo ainda mais dramáticas quando nós pensamos naquilo que elas representam para esse próprio sujeito em crise, né? Outra coisa que vai estar aqui presente também é uma premissa clara que se apresenta ao leitor já no primeiro capítulo. Então você tem aqui um homem de meia idade que passa por uma crise pessoal e profissional, e essas crises vão se desenvolvendo ao longo da narrativa até culminar em uma crise social, que é a crise da própria sociedade portuguesa, né? E isso, se você for parar a pensar, depois vai aparecer em livros como As Intermitências da Morte, em que você já tem logo no primeiro capítulo essa ideia de que as pessoas pararam de morrer. Isso já vai aparecer depois no Ensaio sobre a Cegueira, quando você fica sabendo que as pessoas pararam de enxergar. Isso vai acontecer depois na Jangada de Pedra, que é quando você fica sabendo logo no primeiro capítulo que a Península Ibérica se separou da Europa, está boiando pelo oceano, né? Então veja que são todos temas que já aparecem desde o início, e isso já está posto aqui também neste livro de 77. Outra coisa que vai ser muito importante nesse romance são os temas da duplicidade, digamos assim, e do espelhamento, que depois retornariam lá em livros como O Homem Duplicado, também do Saramago, né? E essa duplicidade aqui aparece desde o título, quando nós pensamos nessa ideia do pintar e do escrever. Ao longo do romance, esses espelhamentos, essas duplicidades, vão adquirir características que dizem respeito ao eu e o outro, a uma lógica humanista aproximada e contrastada com uma lógica capitalista. Você tem o contraste, ou o espelhamento entre desejo e realidade, essência e aparência, arte mimética e arte criativa, verdade e mentira, ficção e história. Estátua, quando nós pensamos nesse algo, nessa realidade externa, e pedra, quando nós pensamos em uma realidade interna. Além disso, ao longo do romance, nós temos 2 quadros sendo pintados, 2 clientes,
duas relações mais duradouras nas quais o narrador vai se envolver e por aí vai. E essa metáfora da estátua e da pedra que eu acabei de mencionar aqui vai ser usada pelo próprio Saramago para descrever a sua obra lá durante o discurso de aceitação do Prêmio Nobel de Literatura em 1998. E de certo modo, isso já aparece aqui na página 78 dessa minha edição, quando o narrador diz o seguinte, ele está comentando sobre um quadro que ele pintou, algo do tipo, ele diz: mas seria sempre uma imagem, nunca a verdade. E esse foi provavelmente o grande erro, julgar que a verdade é captável de fora, com os olhos só. Supor que existe uma verdade apreensível num instante e daí para diante tranquilamente imóvel, como nem mesmo a estátua o é. Ela que se contrai e dilata à mercê da temperatura, que se corrói com o tempo e que modifica não só o espaço que a envolve, como sutilmente a composição do chão onde assenta, pelas ínfimas partículas de mármore que vai soltando de si, como nós, os cabelos, as aparas de unha, a saliva e as palavras que dizemos. Né? Então nós temos aqui essa ideia da pintura que aparece como um modo de conhecer a realidade externa, essa realidade da estátua, ao passo que a escrita seria um modo de sondar a realidade interna, a pedra de que a estátua é feita. Então, postas essas coisas, o livro vai ser narrado por H, né, uma pessoa que se identifica apenas como H, que é um pintor de retratos que sempre soube da própria mediocridade, mas isso nunca o incomodou, porque apesar dessa mediocridade, ou talvez por conta dela, ele tenha sempre conseguido estabelecer ali a sua reputação como retratista, o que lhe garante o seu sustento, a sua subsistência. Esse conformismo durou até o momento em que esse narrador recebe uma encomenda de um burguês, que vai ser nomeado aqui como S, e esse burguês queria pendurar um retrato em uma sala da empresa que ele dirige para dar continuidade a uma tradição familiar. Então nós temos aqui esse sujeito representando um passado a ser louvado e preservado. A partir então dessa encomenda e da dinâmica que se estabelece, que é uma dinâmica de poder que se estabelece entre os dois, a consciência sobre a própria condição começa a incomodar tanto esse narrador que ele decide pintar um segundo retrato do cliente sem que ele soubesse. E decide ainda começar a escrever sobre a pintura. E conforme o romance avança, ele passa a escrever também sobre a própria escrita. E daí você tem esse movimento sugerido pelo título de passar da pintura à caligrafia. Só que aqui nós já temos algumas questões interessantes a serem pensadas. A primeira delas é essa ideia das iniciais, que aqui, mais do que esconder a identidade, estão indicando traços importantes sobre esses personagens. Então, por exemplo, o H pode ser um H de homem, de herói, de humano, né? E isso acaba apontando para a centralidade e para a preocupação humanista de um narrador que quer se humanizar por meio da pintura e depois por meio da escrita. Mas além disso, perceba que a letra H é uma letra muda em português, ou seja, é uma letra sem uma voz própria, uma letra que aceita a voz das letras que estão próximas a ela, né? Então é uma letra mais passiva, digamos assim. Por outro lado, você tem o S, que pode ser um S de Saramago, um S de Salazar ou um S de Senhor, né? Mas veja que coisa curiosa, porque essa sibilante acaba, que é o S, acaba indicando um som que se impõe. E o H vai representar, então, esse humanismo, ao passo que o S vai ser, dentro da lógica que se estabelece entre eles, o representante de um pensamento mais ligado ao capitalismo, uma postura capitalista. Pensando agora, então, nessa relação que se estabelece entre os dois, nós temos um cliente e um trabalhador. Portanto, existe entre ambos um jogo de forças que se medem o tempo todo, indicando tanto a lógica capitalista do trabalho, né? Você tem ali o homem e o seu senhor, quanto a realidade política de Portugal, quando você pensa nesse homem e em Salazar, né? E aí, e também a gente pode pensar
em termos narrativos, da estrutura da narrativa, você tem esse herói romanesco e esse autor que é o Saramago, né? E aí faz sentido nós pensarmos nesse H como um indicativo do herói de fato, tanto o herói da narrativa quanto aquele herói político que é o trabalhador que se rebela, porque o ato de pintar a segunda tela desse cliente, sem avisar, é um ato de rebeldia, é o primeiro ato de rebeldia que vai aparecer aqui ao longo do romance, além, é claro, do ato da própria escrita. Mas esse narrador começa a se incomodar com as próprias limitações como pintor, porque na condição de retratista, ele se limita a copiar o retratado no sentido platônico do termo mesmo. Então, essas pinturas, elas são medíocres porque só mostram a superfície das coisas. E por isso existe uma correspondência entre elas e a sociedade burguesa representada ali por esse cliente que é o S. Agora, tendo em vista essa tensão que se estabelece entre o pintor e o cliente, o H passa a sentir uma necessidade cada vez maior de produzir um tipo de pintura que revelasse a essência das coisas, que transcendesse as aparências e a superfície. E ainda pensando em todas essas reflexões sobre a arte pictórica, em um dado momento, o narrador diz que um quadro vale tanto quanto o pintor que o produz. Então, por mais que ele e o Van Gogh pudessem um dia produzir o mesmo quadro, né, ainda assim o quadro do Van Gogh valeria mais porque o Van Gogh é um pintor mais valorizado, digamos assim. E é por isso que, em um momento mais adiantado do romance, o H acaba pintando um quadro diferente aos outros clientes que ele tem, que são os senhores da Lapa, porque ele já é um pintor diferente, então os quadros não podem ser mais iguais, não podem seguir o mesmo modus operandi, digamos assim. Ora, mas se o narrador se considera medíocre, os seus quadros acabam sendo medíocres, ou talvez sejam os quadros medíocres que o tornem um pintor da mediocridade, digamos. Então veja que, no caso do S, o narrador acaba fazendo uma pintura mais acadêmica, tradicional, com interesse apenas econômico, e uma segunda pintura mais experimental e que traduz uma inventividade mais próxima do interesse artístico. E ele faz isso na tentativa justamente de conhecer esse outro que o S representa. Só que no meio desse processo, o narrador começa também a escrever sobre essas impressões que ele vai tendo. E ao fazer isso, o H aqui se dá conta de que, ao passo que a pintura é estática, a escrita é móvel, ela pode se estender de maneira indefinida. Mas ainda assim é possível pensar aqui na escrita como uma outra forma de pintura, sobretudo no caso da caligrafia, porque a caligrafia ela acaba pressupondo um exercício de quase desenhar as letras, quase como se a caligrafia também fosse uma arte mimética que imita um determinado modelo. Então, nesse sentido, escrever é pintar aqui com as palavras como ele diz, ou como ele sugere, enfim, em um determinado momento. O ponto, então, é que, ao tentar conhecer esse outro, o narrador acaba tomando consciência de si como homem e como artista. E é isso que o desestabiliza, porque até esse ponto da vida, todas as relações que o H teve foram sempre muito automáticas. Por isso, na segunda tela, por exemplo, esse narrador acaba buscando uma arte não mimética, uma arte que saia do automático, digamos, uma arte que desestabiliza o espectador. Essa relação, então, entre o eu e o outro, se você for parar para pensar, acaba tendo um fundo político e social que volta depois de maneira retrabalhada, repaginada, enfim, em Levantado do Chão, lá em 1980, pensando na sociedade de fato e não mais apenas em termos estéticos e artísticos. Agora, pensando ainda nessas reflexões sobre a escrita em si, é interessante perceber que a palavra caligrafia
aponta para a manufatura do texto. E é essa manufatura, a caligrafia, que apresenta um elo entre a linguagem pictórica, que o narrador abandona temporariamente, e a linguagem literária, com a qual ele vai, aos poucos, começando a se preocupar. Então, o que leva esse narrador a um renascimento, digamos assim, que acontece ao longo do romance, não é a literatura em si, mas as letras que ele coloca no papel conforme passa da pintura à caligrafia, do quadro à escrita. E esse apego à manufatura da escrita acontece porque, segundo o próprio narrador, ele é digamos, um amador nesse processo de escrita. É como se, por ser a primeira vez que ele estava escrevendo ali, ele acaba fazendo uma série de comentários sobre a própria escrita. E com isso, o texto acaba ganhando um caráter metatextual, né, que vai ser bastante interessante. E até nisso, a caligrafia acaba sendo um duplo da pintura, porque assim como esse narrador julgava os seus quadros como sendo destituídos de arte, ele também reconhece os seus exercícios de escrita como destituídos de qualquer pretensão e qualquer qualidade literária, né? Pelo menos a princípio, porque ele vai se apegando ao texto em si, a escrita pura e simples, mas aí conforme a narrativa avança, ele começa a se preocupar cada vez mais com o grau de literatura daquilo que ele está escrevendo. Então existe um caráter artesanal que se espelha nessas duas artes ao longo do romance, ao representarem essa dupla falha, né? A falha da pintura, que ele abandona, e a falha da escrita, que ele não domina. E exatamente por conta disso, esse narrador passa a criar formas desviantes na representação, tanto no campo da pintura quanto no campo da escrita. Portanto, o que nós vemos não é uma substituição de um campo pelo outro, mas sim um trânsito constante que só existe por conta dessas similaridades, dessas aproximações entre a pintura e a escrita. Tanto é assim que, no final do livro, o narrador diz que ele está pintando ali um autorretrato, e esse retorno à pintura faz com que esse romance se torne absolutamente circular, já que a pintura o impeliu à escrita e a escrita o impeliu de volta à pintura. Então, no fim das contas, a autobiografia que ele pratica em determinados momentos do livro também acaba se tornando uma espécie de autorretrato. Por isso, se no início o narrador tinha uma ânsia por definir e descrever tudo como se ele estivesse ali pintando com as palavras ao tornar visível aquilo que ele escreve, aos poucos vai crescendo nele um interesse pela ficção em si. Ou seja, primeiro ele refletiu sobre a natureza da pintura, depois ele refletiu sobre a natureza da escrita e, por fim, ele passa a refletir sobre a natureza da ficção. E isso aparece sobretudo naqueles momentos em que ele diz que provavelmente tudo é ficção, que tudo é biografia e que tudo é autobiografia. E para e passo, nós vamos acompanhando toda essa mudança, nós começamos também a perceber que aqueles parênteses excessivos colocados pelo narrador acabam tornando o texto bastante reflexivo. Eles acabam evidenciando o caráter artificial, fabricado do discurso desse narrador, e isso também é uma forma de refletir estruturalmente sobre a própria ficção. Só que veja que curioso, porque o romance ele acaba tendo uma dupla articulação. Então, no nível do narrador, esses questionamentos sobre as convenções literárias são inocentes e legítimos, porque esse narrador é um escritor iniciante. Só que se a gente for pensar no nível do autor, esses mesmos questionamentos e comentários recebem um tom irônico, porque afinal de contas, como eu falei no início do vídeo, o Saramago já não era tão iniciante assim quando ele publica aqui este seu livro em 1977. Mas como se dá então esse processo de aproximação a uma escrita mais literária?
o narrador ele vai escrevendo alguns textos que se colocam entre a narrativa de viagem, né? Porque ele trata ali de uma viagem que ele fez à Itália, e esses trechos são bastante descritivos, e a autobiografia, porque ele vai recuperando também passagens da própria vida. Existe, então, a articulação entre um gênero que fala da realidade externa, essa realidade da estátua, digamos, e um gênero que fala da realidade interna, que é essa realidade da própria pedra. Por isso, mesmo recuperando um gênero tradicional e realista, como é o caso da narrativa de viagem, o narrador faz desse gênero ou faz desses trechos, enfim, um exercício ou exercícios de experimentação com a linguagem, assim como ele faria também no campo da pintura, pensando nesses seus quadros mais experimentais, digamos. Além disso, constituem também um exercício ficcional as paródias que ele faz de textos como Robinson Crusoe, como As Confissões do Rousseau e como Memórias de Adriano. Só que o curioso é que esse narrador chama essas passagens de impossíveis crônicas, fazendo referência, ou enfim, fazendo com que o leitor se lembre que um dos livros do Saramago chamava-se Os Poemas Possíveis, e além disso, o próprio Saramago também foi um cronista de mão cheia. Isso para não falar daqueles trechos em que ele cita integralmente passagens de alguns textos do Karl Marx e de manifestos políticos que, enfim, surgiram em Portugal logo no período anterior à Revolução dos Cravos em 74. E eis que, depois de quase 230 páginas, com reflexões sobre a pintura e a caligrafia, esse narrador acaba anunciando que um dos membros do seu grupo de amigos tinha sido preso pela PIDE, né? O que acabou gerando ali certo espanto no grupo, porque ninguém esperava que aquele sujeito tivesse qualquer tipo de envolvimento com a política. Então, graças a essa prisão, o narrador acaba conhecendo a irmã desse amigo, né, que é uma mulher identificada como M, e obviamente os dois vão acabar ali, enfim, desenvolvendo algum grau, enfim, de relacionamento que vai se aprofundando até o final do romance. Mas antes de prosseguir nisso, cabe aqui um pequeno parêntese para dizer o seguinte: logo no início do romance, o narrador se relaciona com a secretária daquele cliente chamado S, né? Além de ter uma namorada, mas a relação entre os dois já estava morta há muito tempo, ainda que ambos, enfim, tivessem certa relutância em admitir isso, e por isso eles acabavam insistindo em algo que não daria nada. Pois bem, a diferença entre essa nova mulher, então, e essas anteriores é que antes o narrador era um homem conformado, ele era ali uma letra sem voz própria, para recuperar lá a questão do H. Agora não, agora ele passou por toda uma mudança ao longo do romance e ele vai se tornando um homem muito mais peculiar, mais complexo, um homem e um pintor muito mais complexo do que aquilo que ele tinha sido antes. E existe um trecho que deixa isso bem claro, porque o narrador ele é contratado por uma família rica de Lisboa, né, chamada de Os Senhores da Lapa, e daí isso aparece de maneira bastante interessante, porque o nome deles, né, essa ideia de Os Senhores da Lapa, é um tipo de detalhe importante, porque você deve se perguntar por que o cliente anterior era chamado de S e esses clientes são chamados de Senhores da Lapa, né? E daí você vai procurar e descobre que a Lapa é um bairro bastante nobre, digamos assim, da cidade de Lisboa, e daí você começa a entender um pouco da posição social que essa família ocupa. Mas enfim, então o narrador é contratado por essa família para pintar um retrato. Só que ele faz uma pintura mais experimental, digamos assim, e isso desagrada os seus clientes. Mas lembra que nós estamos falando de um homem que agora se recusa a pintar aquela burguesia. Então, ao ser demitido, o narrador não aceita o dinheiro que querem lhe pagar e leva embora o retrato que ele pintou, para desgosto e para espanto
daquela família. A cena como um todo é bastante patética, assim como o senhor que contratou esse narrador também é bastante patético, porque, por exemplo, ele diz que ele se recusa a fumar charutos cubanos por causa de toda a questão do comunismo, mas ele não sabe que o tabaco usado para fazer os charutos holandeses que ele está fumando vem de Cuba também. Então perceba que, no fim das contas, ele está consumindo a mesma coisa, só que vendida por loja, o mesmo produto vendido por lojas diferentes, né? Então eu achei bastante interessante esses detalhes, que são detalhes bastante irônicos e bem-humorados, porque mostram enfim, o quão raso pode ser, o quão rasa pode ser a mentalidade desse tipo de gente. Vamos lembrar que o Saramago era um escritor bastante afeito, né, bastante próximo dos ideais comunistas, mas enfim, toda essa cena e toda essa mudança no narrador me fizeram ficar pensando em toda aquela reflexão proposta pelo Adorno em Prismas, né? Porque segundo o Adorno seria impossível fazer poesia depois de Auschwitz, porque se essa poesia fosse dialogar ou se aproximar de uma realidade que permitiu a eleição de Hitler e todos os horrores que ele cometeu, então nesse caso fazer poesia seria um ato de barbárie. A ideia então do Adorno é se questionar o que é que sobra de elevado, de humano, de poético em um país depois de um campo de concentração. O que é que sobra de elevado, de humano, de civilizado, de poético em um país que elege o Hitler? O que é que sobra de humano, de civilizado, de poético em um país que tem um órgão como a PIDE? E daí eu me pergunto aqui hoje, né? O que é que sobra de humano, de civilizado, de poético em um país no qual, em um país que tem uma secretária de cultura que fala de tortura e de morte como se isso fosse algo natural, normal, e que a gente devesse tratar uma morte por tortura da mesma maneira como a gente trata qualquer outro tipo de morte, né? O que é que sobra em um país, pensando em termos humanitários, depois que uma declaração dessa é feita e não acontece absolutamente nada com a pessoa que disse isso? O que é que sobra de humano em um país em que o governante diz: e daí, lamento, não posso fazer nada, não faço milagres, não sou coveiro, e dá declarações desse teor, né? O que é que sobra de poético? Como fazer poesia, como ler poesia, né? Literatura, enfim, depois de coisas como essas, né? Então, para o Adorno, enquanto a poesia se limitar à contemplação e à aceitação dessa realidade, ela vai compactuar com esse tipo de discurso, com esse tipo de realidade. Por isso, a única maneira de fazer poesia depois de Auschwitz seria fazendo uma poesia que fosse capaz de questionar, de repensar, de rasurar, enfim, aquela realidade anterior. Então, para o Adorno, a poesia só seria poesia de fato se ela se desvinculasse das estruturas que permitiram que algo como Auschwitz acontecesse no passado. Em um outro texto chamado Dialética Negativa, o Adorno ele continua essa mesma ideia, essa mesma argumentação, dizendo que o Hitler acabou impondo à humanidade um novo imperativo categórico, que é impedir que Auschwitz se repita. E daí a gente tem que repensar um pouquinho repensar essas discussões, né? E retomar todas essas discussões a cada novo ato de barbárie pelo qual nós estamos passando hoje em dia. Mas enfim, né? Então veja que eu estou falando nisso tudo, isso pode parecer um desvio, mas acaba que não é, porque afinal de contas tratar de literatura também é tratar de questões mais ligadas ao campo da política. Não estou falando aqui apenas de uma política partidária, mas também, né? Porque afinal de contas a literatura, enquanto expressão de uma determinada sociedade, ela acaba refletindo, direta ou indiretamente, quer o autor queira, quer não, quer por aquilo que ele fale, quer por aquilo que ele silencie, uma série de discursos que moldam a sociedade na qual essa obra se insere e da qual ela emerge, né? E isso tudo, de certa maneira, é muito próximo da gente, porque quando a gente diz
que a literatura está separada do mundo, que a literatura está separada da política, eu acho que a gente está incorrendo em algum erro. Não sei se a gente está sabendo pouco do que é política ou se a gente está sabendo pouco do que é literatura, mas ainda assim fica sempre o convite a essas reflexões. Mas enfim, voltando aqui ao livro, né, esse narrador ele acaba se recusando então a reassumir o seu lugar como retratista daquela burguesia que apoiava o salazarismo. Então, essa nova arte que ele produz desagrada porque mostra a essência das coisas, né? E um retrato, ele deve se limitar, teoricamente, àquilo que está mais aparente, àquilo que está mais na superfície, né? Então, por exemplo, hoje nós sabemos que a burguesia ela não é nada bonita quando vista de perto e talvez mesmo de longe a burguesia não seja tão bonita assim, né? E esse retrato pintado pelo narrador mostrava essa não beleza que fazia parte daqueles sujeitos retratados. E é por isso que eles se sentem incomodados com aquilo, né? E isso só acontece porque esse narrador incorre nesses pequenos atos de transgressão ao longo do romance, porque ele percebe o jogo de poderes que envolve ali a dinâmica entre o pintor e o modelo. E é por isso que, se a lógica capitalista impõe que a arte também é um produto, o narrador passa a produzir uma arte que não tem um interesse puramente comercial. Então, quando ele vira as costas e vai embora levando o quadro que pintou, o leitor começa a se questionar: a quem pertence aquele quadro? Ao pintor? Ao modelo? À pessoa que produziu? À pessoa que pagou? Mas e nesse caso em que o pagamento acabou não acontecendo de fato, já que o narrador não aceitou o dinheiro que estavam dando a ele, né? Então, por conta de todas essas coisas, fica evidente que o narrador do final do livro já não é mais aquele mesmo homem que ele era no início. E assim, o relacionamento entre ele e a Amy vai ser diferente dos relacionamentos que ele teve antes dela. Então, sobre essa mulher, ela entrou para a clandestinidade, né? Ela faz parte ali do Partido Comunista Português, conscientizando a classe trabalhadora camponesa, mas não apenas isso. Ela chegou, inclusive, a ser presa por conta desse seu envolvimento político, né? Ela é descrita aqui como uma pessoa muito mais objetiva e lúcida do que o próprio narrador. Então, enquanto ele é mais poroso, ele está em constante processo de transformação, ela já parece pronta. E aí vem a grande questão problemática dela, porque por mais que essa personagem funcione como um elemento que aproxima, que introduza o narrador na história, né, e na política, essa mulher aparece bem no fim do romance, assim, nos capítulos finais, e com isso ela não tem tempo suficiente para ser desenvolvida, o que é uma pena, porque ela é uma precursora daquelas mulheres fortes associadas aos romances do Saramago, mas ela acaba sendo bem inferior às outras justamente por não ter o desenvolvimento que ela merecia ter, porque pelo menos na minha leitura, o romance fica até mais interessante, mais instigante depois do surgimento dessa personagem. Mas enfim, uma coisa interessante sobre ela é um modo quase realista com que a Amy é descrita, né? Então, inclusive, ela é a única personagem que ganha algum tipo de descrição mais minuciosa, né? Uma descrição física mais minuciosa, o que é estranho quando a gente pensa nesse narrador como um retratista. Então, teoricamente, ele deveria fazer retratos de todas as pessoas. Só que essa particularidade acaba reforçando o interesse que o narrador tem por essa mulher em específico, né? Então você tem ali um cuidado maior, um interesse maior dele por ela, e isso transparece mesmo na maneira como ele vai descrevendo essa moça ao leitor. O fato então é que, ao longo de sua breve participação no livro, esse M que nomeia a personagem vai assumindo diferentes sentidos, diferentes significados. Então pode ser um M de mulher quando nós pensamos no plano pessoal, pode ser um M de musa quando nós pensamos em um plano mais artístico, pode ser um M de militante quando nós pensamos no plano político, pode ser um M de mestra quando nós pensamos no plano histórico, porque essa mulher ela vai ensinar bastante coisa ao narrador. Pode ser um M de modelo quando nós pensamos
na atuação social dessa mulher, e essa atuação, essas ações da personagem acabam influenciando o modo como o narrador vai mudando também nesses momentos finais do livro, né? Então, quando eu percebi essas relações entre personagem e narrador, eu fui me lembrando daquela frase que diz que quando o aluno está pronto, o mestre aparece, porque a impressão que nós temos é que todas as mudanças pelas quais o H passou ao longo do romance só aconteceram para que ele pudesse se aproximar de maneira mais definitiva e mais, enfim, peremptória dessa mulher que aparece nos últimos capítulos. Ou seja, nas páginas finais do livro, para além das reflexões artísticas e pessoais, aparecem também reflexões políticas, já que a crise pessoal e profissional do narrador acaba coincidindo com a crise política e social de Portugal. De modo que, assim como esse homem saiu da apatia e se rebelou, o país também saía da apatia e se rebelava, né? Ali se libertava com a Revolução dos Cravos. E isso acaba oferecendo uma nova chave de leitura ao texto, porque nós podemos ver esse narrador como uma espécie de metonímia de todo um país, graças às transformações pessoais, artísticas e políticas que acontecem ao longo do romance. Porque a partir de 1974, Portugal teria de se repensar como país, assim como esse narrador foi se repensando como artista e como homem ao longo do romance. Ou seja, existe aqui uma turbulência a nível individual e coletivo, e isso dá mais profundidade a essa narrativa, né? E é justamente por conta disso que esses últimos capítulos vão tratando de maneira cada vez mais explícita de uma realidade social e política que antes era apenas entrevista ao longo da narrativa. E de igual modo, essa tomada de consciência política, artística e pessoal só se torna completa, só se concretiza de fato com o desenvolvimento da relação amorosa que se estabelece entre o narrador e a Amy, e também com esse contexto político que acaba aflorando nas páginas finais do romance. E é exatamente por conta disso que esse livro termina em um clima bastante otimista, apontando para o fim da clandestinidade, para a democracia, para a renovação da arte deste narrador e para um envolvimento amoroso que começa de fato entre ele e essa nova mulher. E daí, apenas para encerrar aqui o vídeo, em uma das últimas páginas do livro aqui, o narrador acaba anunciando que ele virou um novo homem, né? E esse surgimento de um novo homem acaba coincidindo com o surgimento de um novo país. E daí na página 274 desta minha edição aqui, ele diz o seguinte: essa escrita vai terminar. Durou o tempo que era necessário para se acabar um homem e começar outro. Então, enfim, fica aqui o meu convite à leitura deste livro. Novamente, não é um livro, se você está esperando aquele livro do grande Saramago, você provavelmente vai se decepcionar um pouco aqui, mas ainda assim é um livro que merece a nossa atenção. Primeiro, por conta daquilo que ele representa no desenvolvimento da obra do Saramago, mas também porque eu acho que ele continua tendo muito a nos dizer. Eu acho que a gente tem que olhar para a postura deste narrador aqui, né, deste homem que se rebela, e pensar em como nós podemos fazer como ele atualmente, nos nossos dias. Assim como ele estabelece essa relação entre arte e política, nós devemos estar atentos e atentas para como essas duas coisas se relacionam, e por isso é que a política geralmente tenta abafar de maneira cada vez mais, enfim, explícita tudo aquilo que diz respeito à arte. Então, assim como este homem saiu da apatia, eu acho que o país saiu da apatia, eu acho que isso tem muito a nos dizer até hoje, né? Essa ideia de um sujeito que não se contenta mais, de um sujeito que de certa maneira está desassossegado com as coisas, vai voltar alguns anos depois, quando o Saramago publica O Ano da Morte de Ricardo Reis, né? Porque como epígrafe daquele livro, o Saramago coloca um verso do Ricardo Reis
que diz que sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo. Só que aí, conforme você vai lendo o livro, você percebe que o Ricardo Reis do Saramago é tomado por um descontentamento cada vez maior naquele Portugal que estava apontando ainda para o salazarismo, e daí aqui você tem esse descontentamento que levou ao fim desse mesmo regime. Então fica aí essa leitura possível que aproxima essas duas obras, certo? Enfim, vou deixar lá embaixo os links para esses outros vídeos que eu fui comentando, que eu fui mencionando aqui. Vemo-nos em um próximo e um amplexo.